Senhoras e senhores, bom dia e boa noite. O tema de hoje é a manifestação de protesto do Brasil. Com relação a esta manifestação, eu já tinha feito um upload de um vídeo, mas eu acabei recolhendo porque achei que o seu conteúdo estava insuficiente. Estava faltando exatamente a essência do que está acontecendo atualmente. Por isso que eu recolhi. Sinto muito. Eu gostaria então de fazer a correção neste vídeo. Bem, no dia 8 de janeiro, o que aconteceu no Brasil? Uma grande massa do povo foi a Brasília nesse dia e invadiu o Supremo Tribunal Federal, Congresso e o Planalto. O que eles exigiam foi o pedido de demissão do Lula, mas será que isso é tudo? É isso que eu queria rever. Na verdade, a eleição aconteceu em novembro do ano passado e, conforme vocês podem ver nessa imagem, os apoiadores de Bolsonaro era maior do que o de Lula, mas o resultado da eleição foi esse daqui, né? 50,9 para Lula e 49,1 para Bolsonaro. Então, o que está acontecendo? Praticamente todas as mídias, inclusive dos Estados Unidos e também do Japão, só julgam com base nas imagens da TV. Mas esta pessoa aqui, o Mateu Treimani, começou a anunciar assim um argumento bem grave. Apareceu no Fox e também neste programa falando sobre a mesma coisa. Pelo que eu estou sabendo, ele apareceu somente nessas mídias, né? Fora isso, em Twitter. Elon Musk permitiu gravação de palestras e então nessas mídias e no Twitter, né, só apareceu essa pessoa apareceram somente nessas mídias e dizendo o seguinte: o que a manifestação de protesto em Brasil exigiu foram os dados das urnas, né? De fato, apareceu também, né, essa faixa, né, We want the source code, tanto em inglês como em português, né? Nós queremos o código-fonte, né, que diz respeito ao programa da urna eleitoral do Brasil. Eles então estão exigindo este programa-fonte. E vendo o programa-fonte, daria para ter a verdade, né? Se a eleição foi justa ou não. Esta foi a principal exigência. Agora, segundo aquele jornalista, o que aconteceu depois da manifestação foi a criação de um campo de concentração forçado no Brasil. Aqui está a imagem, né? Parece ser um ginásio de esportes, onde mais de 1.200 pessoas, 1.200 manifestantes,
foram forçados, né, a se manter neste ginásio, né? É como se fosse um campo de concentração que existe na China. São 1.200 pessoas com 2 mortes e não há água, alimento nem banheiro. Esta é uma condição pior do que os, os reféns de guerra, né? Que o Tratado de Genebra garante os direitos humanos. Então está pior do que essas condições. E outra coisa, o governo atual do Brasil, né, está recebendo apoio total dos Estados Unidos e da China. Ou seja, né, é uma tentativa de transformar o Brasil numa ditadura ao estilo da China. E a esquerda tem uma força muito grande, né? Já tinha antes da eleição, não somente no Congresso, como no Supremo Tribunal Federal. Então, o Lula foi inclusive condenado por corrupção, né? Antes da eleição, e na verdade ele não poderia se candidatar para a presidência, mas o Supremo Tribunal Federal acabou dando um jeito para que ele possa participar. E é isso também que os manifestantes estão muito contrariados, né? E na mídia aparece somente aquelas cenas de violência, né? E que o fracasso do Brasil, né, tem uma relação com a relação entre o Trump e Bolsonaro. Essas coisas, o Tucker Carlson e aquele outro, um programa de TV, né, com a entrevista àquele jornalista, começa a ficar mais claro. Uma outra coisa, eu vou repetir um pouco o vídeo anterior, mas este é um site da Austrália, disseminado no mundo todo, cujo título é The Conversation. O que está por trás? Quem está por trás desses acontecimentos no Brasil? Esta manifestação em Brasília não seria tão fácil de realizar, uma vez que Brasília é muito longe, né, dos grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. E a locomoção para Brasília é difícil. E, no entanto, foram dezenas de ônibus, né, que levaram os manifestantes a Brasília. Então, quem está por trás disso? Primeiramente, os apoiadores de Bolsonaro, né, apoiam o Bolsonaro porque o Bolsonaro sempre desconfiou dos órgãos governamentais brasileiros, né, exigindo inclusive o fechamento do Congresso e também fazendo muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal. E isso porque havia muita influência da esquerda, do Lula. Então, os apoiadores do Bolsonaro está exatamente pressionando esses órgãos do governo brasileiro.
Agora, quem que forneceu o capital financeiro para esta manifestação? O custo do ônibus para Brasília, né? Na verdade, teve apoio de grandes proprietários de terras e grandes grupos empresariais. Agora, por trás disso, né, ainda havia as Forças Armadas do Brasil. A cúpula das Forças Armadas, né, tem declarado assim publicamente o apoio ao Bolsonaro. Inclusive nos acampamentos de protesto próximo aos quartéis generais, né, o exército sempre deu apoio, mas historicamente o exército não aceitam a ingerência civil no comando militar. A última intervenção militar aconteceu em 1964 e o Bolsonaro tinha muito apoio então dessa cúpula das Forças Armadas, né? Tanto o ministro da Defesa como o gabinete civil, até mesmo o ministro da Saúde eram militares. Foram no total cerca de 6 mil militares da ativa que assumiram cargos no governo enquanto o Bolsonaro foi presidente. Então, essa foi a tentativa de reverter a tendência esquerdista do governo japonês, do governo brasileiro, para voltar mais para a direita. Principalmente os oficiais da Marinha e da Aeronáutica eram grandes apoiadores da manifestação. Eles declaravam que as manifestações eram justas, eram legais, e exigindo inclusive que o código-fonte fosse aberto. Bom, então havia este apoio, né, por detrás das manifestações, né, por parte das Forças Armadas do Brasil. Entretanto, atualmente as Forças Armadas estão muito quietas. Bom, essas são as informações do que aconteceu no Brasil, mas a fonte de informação é muito restrita na mídia. Então, caso os moradores do Brasil tiver alguns comentários e informações, eu gostaria que vocês postassem. Bem, mudando agora de tema, eu estarei fazendo discurso de eleição na cidade de Shiodiri, na província de Nagano, no dia 14 de janeiro. Por favor, participem deste evento. Assim, estou encerrando a apresentação de hoje.